Nós vamos, Jonas capítulo 1. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Eu vou ler do 1 até o 12, irmãos, mas nós vamos nos deter do 7 ao 12. Diz assim as Sagradas Escrituras: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se até ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: O que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, porque ouvindo a Tua voz, por meio da Tua palavra, somos desafiados, Senhor Deus, encorajados a vivermos de conformidade com os preceitos do Senhor e abandonarmos os nossos próprios caminhos. Fala conosco nessa manhã, desvenda os nossos olhos, Senhor. Exalta a glória do Teu Filho, o reino do Deus eterno, para que haja salvação no nosso meio, perdão de pecados, mudança de vida e louvor ao Teu nome para o bem da igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Se há alguma coisa hoje detestada pela ciência, ou melhor, eu posso chamar pela psicologia ou por parte da psiquiatria, podemos dizer assim, é a culpa. Algo que é detestado, algo que é abominável. E muitas vezes a maneira como se entende a culpa revela a própria percepção do tratamento que vai ser dado. Um exemplo prático disso: uma senhora de uma igreja local que eu pastoreei, ali no bairro da Muribeca, quando eu era pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Memorial, em Piedade, por algum tempo. Eu pastoreei uma igreja em Muribeca, designado por essa igreja. E uma senhora me procurou, que era membro dessa igreja há muito tempo, que ela tinha um pecado, que ela vinha lutando contra aquele pecado há algum tempo, e ela foi pedir ajuda, como se chama, profissional. E lá nesse local, sendo ouvida constantemente nas sessões que se seguiram, uma das coisas que foi dita a ela, e ela passou a mim, foi o seguinte: o seu problema é que a sua visão de mundo, esse conceito judaico-cristão que você tem, leva você a carregar uma culpa desnecessária por aquilo que você pratica.
Então, o problema é a culpa, mas a culpa não é uma realidade, a culpa é um erro de criação que você teve, quando esses valores foram estabelecidos e esse valor tem levado você à culpa. Então, o que aquela pessoa estava propondo a ela, para que ela fosse liberta da culpa, era perder a consciência de que aquilo era errado e praticar aquilo em paz. O problema não era o que ela fazia, o problema era a culpa que ela carregava. Então, como eu me livro da culpa? Entendendo que aquilo não é errado. Ora, irmãos, eu não posso falar por todo psicólogo, nem por toda psiquiatria, é apenas um caso particular. Eu não posso falar que toda percepção é essa e que todo mundo aborda dessa maneira, mas, normalmente, esse é o critério. A culpa, ela é nossa inimiga, mas o modo como nós tratamos a culpa revela o quanto nós conhecemos de Deus ou não. Por que isso é tão importante? Porque o que acontece com Jonas é o Deus que persegue Jonas não simplesmente para matá-lo. O homem que decide sair da presença de Deus e Deus decide ir atrás dele, persegui-lo para trazê-lo de volta. E o tratamento de Deus para com ele, a maneira de Deus tratar com ele, era lidar com a sua consciência. Perceba que ele dormia, perceba que a sua consciência estava calada, silenciada. E é normal isso acontecer. Nós criamos maneira de sufocar a nossa consciência, de não sermos acusados por ela. Nós criamos maneiras de vivermos no pecado, de tal modo que nós vamos silenciando a nossa consciência, para que ela não mais me acuse. O problema disso, irmãos, é como diz Richard Sibbes, um puritano, o problema é que quando você suborna a sua consciência a ponto dela silenciar e não falar mais, e não apontar e mostrar o seu erro, é que no último dia, quando o Senhor for julgar você no último dia, aquela que foi silenciada por muito tempo, diz ele, será a primeira testemunha de acusação contra você, e ela falará livremente, não apenas ali, mas por toda a eternidade. A angústia que você tanto foge hoje lhe será eterna, porque não terá possibilidade de remissão de pecado. Deus persegue Jonas, e no fim, com todo o silêncio, ele abre a boca. E no verso de número 12, ele diz, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu sei que a culpa é minha. Eu sei que eu sou culpado. Não é a natureza que está revolta, não é a mudança de clima, não é o aquecimento global que está fazendo a tempestade, não é o aquecimento global que faz varrer regiões inteiras, não é a culpa do homem simplesmente. Os tsunamis que invadem as costas, que matam milhares de pessoas. É tsunami, é a culpa do homem que joga gás carbônico, que CO2 está na atmosfera, e você começa um argumento. Aqueles não são tratados como culpados. Não pensam que o Deus que faz o mar se revoltar levanta as ondas mais elevadas numa costa.
e invade uma cidade inteira. Não pensa que um vírus que sai de uma região da China percorre o mundo, colocando o mundo de joelhos. E ninguém diz: eu sei que a culpa é minha. Eu sei. Eu sei. As Escrituras revelam que Deus é o Deus que pelo seu poder e o seu Espírito desperta a consciência daqueles que dormem, para tratá-los e para curá-los verdadeiramente. Então nós temos nessa seção do capítulo 1 do livro de Jonas, irmãos, a seguinte estrutura muito clara. Você vai ver que Deus vai mostrar para Jonas com clareza, né, que a culpa que ele tanto silenciou, agora ela é despertada pelo poder de Deus. Depois, essa culpa, ela é descrita, ela é falada, ela é como se fosse confessada. E você vai perceber que no final, ela é conquistada. Ela é conquistada. O Senhor vai conquistar e vai vencê-la, porque certamente Ele não despertará a consciência de culpa nos seus, se não for para tratá-los e curá-los. O texto começa então dizendo assim, versículo 7 do capítulo 1 do livro de Jonas, ele diz assim: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Você já parou para pensar, irmãos? Jonas está ali naquele navio em silêncio, o navio a ponto de se despedaçar e ele dormia profundamente. Foi despertado pelo principal dos marinheiros, levado para fora do navio, e ele vendo toda aquela cena. Agora eles precisam saber de quem é a culpa disso que está acontecendo. Eles têm a consciência, percebe, irmãos, por mais que eles sejam pagãos, por mais que eles não tenham conhecimento do Deus verdadeiro, eles sabem mesmo pela religião que eles seguem, que é como se fosse um eco da verdadeira religião, que o mal que nos sobrevém é fruto do pecado. Ora, seja ele direto ou indireto, todos nós vivemos num mundo caído de sofrimento por causa do pecado de Adão. A queda de Adão faz com que a nossa vida seja vivida num mundo de sofrimento. Não é à toa que o Cristo veio ao mundo e disse: estas coisas eu vos digo para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições. Isso é o que eu espero do mundo. E por que eu vou ter aflições nesse mundo? Porque é um mundo que se opõe ao reino de Deus, é um mundo que se opõe ao Evangelho, é um mundo caído. É uma consciência que tenta se livrar da vida, da verdade, é um coração que tenta se apartar da santidade. É não apenas o mundo externamente, mas o meu próprio coração se rebela contra o Criador. Nós vivemos num mundo onde o sofrimento é uma realidade por conta do pecado. Mas existem causas também próprias, nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados, por causa da nossa própria culpa. E nós fugimos dela, e nós corremos dela. Antes de conhecermos o Evangelho, irmãos, o que é que nós fazíamos? Nós culpávamos os outros. Como é que funciona isso? Paulo, escrevendo aos Romanos, fala
que os judeus, eles tinham no capítulo 2 de Romanos, eles tinham paz aparente, porque eles se comparavam com os gentios. Eles são piores do que nós. Lembra que esse foi um argumento de Abacuque, quando Israel foi invadida pela Babilônia. Ele disse, quando Jerusalém foi invadida pela Babilônia, ele disse: tu és tão puro de olhos, Senhor, como o Senhor permite que um povo mais ímpio do que nós faça isso conosco. A nossa justiça, ela é comparativa, e nós fugimos da culpa sempre querendo ver o mal no outro. Você sabe por que a gente vive falando mal das pessoas? Para a gente poder ter paz, para poder ter conforto na vida. Então sempre tem alguém pior do que nós. Então eu me alegro em saber que tem alguém praticando o pecado. Eu me alegro em saber que tem alguém fazendo o que é pior, porque aí eu estou bem. Porque a minha felicidade, sabe como é? Eu não sou como ele, eu não pratico o que ele pratica. Lembra do fariseu que subiu no templo para orar, dizendo: obrigado porque eu não sou como os demais homens, obrigado porque eu não sou ladrão nem adúltero, obrigado porque eu não faço o que eles fazem. Nós somos justificados e a nossa consciência fica tranquila quando nós jogamos a culpa, até o momento em que Deus, utilizando o meio comum daquela época, por meio da sua providência, Ele joga uma sorte e ela cai em Jonas. É aquele momento que eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais o que falar, eu não tenho como me justificar, eu não tenho o que explicar, eu não tenho que falar mal de ninguém, eu não consigo falar mal do outro, porque eu sei que eu sou pecador. Enquanto eu estou vivendo assim, é uma forma clara de mostrar o quanto eu dependo do mal do outro para ter paz. E vai chegar a hora que a sorte vai cair, o Espírito de Deus vai vir direto ao meu coração, como Paulo diz aos Romanos, para que toda língua se cale, e seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu não tenho mais o que falar, eu não tenho o que falar. Essa obra da graça que me persegue, ela vai transtornar minha consciência de tal maneira que eu não vou ter dúvida que sou eu. É comigo, Senhor, que Tu estás falando. É com a minha alma que o Senhor está sussurrando. E eu já não consigo mais olhar por lado. Eu não consigo mais dizer: ah, se fulano tivesse hoje na igreja, ele precisava ouvir isso. Não, eu não consigo mais. É comigo, Senhor. A sorte caiu para mim. Eu não tenho para onde correr. Sou eu. Eu sei da minha culpa. E eu sei do meu pecado. Ah, irmãos, quantas vezes você vai se ver lutando contra essa realidade? Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Hoje, se o Senhor falar contigo, não se esquive da voz do Senhor. Você acha que Jonas não sabia que era ele? Mas a consciência dele o levou ao torpor, ao sono profundo.
ele ficou anestesiado. Ele é despertado e apontado. É você. No meio de marinheiros, de ímpios, de adoradores de falsos deuses, ali estava o culpado, Jonas. O que passa a acontecer agora na sequência? Acompanhe comigo, no verso 8 ele diz: então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Nós queremos saber quem é você. Porque o que está acontecendo aqui é algo tremendo. O que está acontecendo aqui é algo impressionante. E nós queremos saber quem é você. E Jonas então passa a responder as perguntas que são feitas. Não na ordem, nem todas elas. Ele respondeu: sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Charles Spurgeon chega comentando esse texto dizendo: como é interessante quando um servo de Deus, no estado de humilhação como Jonas se encontrava, quando colocado na parede, ele não vai ter vergonha de dizer quem é o seu Deus, mesmo os seus atos contradizendo aquilo que ele crê. Quantas vezes no fundo do poço, quantas vezes no lugar mais terrível da angústia da alma, quantas vezes na escuridão do nosso coração, quantas vezes no pecado mais imundo que nós estamos envolvidos, e quantas vezes se vem a pergunta: quem você crê? E você vai dizer: eu creio no Deus que criou os céus e a terra. Eu tenho nos meus lábios o catecismo, eu sei quem é Deus, eu sei o que Ele fez por mim. Quantas vezes só que Jonas não era mais o pregador que pregava segundo a obediência, ele era aquele que proclamava a Deus na desobediência. Porque nós podemos falar do Evangelho, já parou para pensar? Quando seus amigos lhe levam para lugares em que você é conduzido a praticar aquilo que é pecado e que é contrário à santidade de Deus, e você cai na armadilha dos seus amigos e peca contra o Senhor, e eles vão jogar na sua cara: você não é crente? Você não teme a Deus? Como é que você faz isso? Eles sabem em quem você crê, mas é prazer de Satanás e do mundo conduzir os filhos de Deus à queda. Mas o Deus que fez tornar em bem o mal da queda do homem, o Deus que na queda, que era a destruição de toda a humanidade, trouxe glória ao nome dele, é o Deus que é poderoso para fazer a glória dele brilhar até mesmo numa situação onde não há nenhuma intenção ou obediência daquele que fala. Jonas, no caso. Só Deus é poderoso na sua providência para trazer glória ao seu nome numa situação como essa. Jonas não disse: eu não conheço a Deus,
Você sabe que o texto na sequência vai entrar em detalhes que Jonas não fala, mas os marinheiros declaram no texto. Ele diz assim, no versículo 9 em diante, no 10, melhor, ele diz assim: então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugiu da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Ele não declara no texto, mas eles ficaram cheios de temor, porque disseram: eu fugi da presença do Senhor. Ele diz em quem ele crê, de onde ele veio: eu sou hebreu. E a expressão clara que revela o período da graça de Deus em tirar o povo do Egito. Os hebreus, até porque essa é a linguagem utilizada ali. Eu sou hebreu, eu sou um povo que foi liberto pelo poder de Deus das garras dos inimigos. Eu sirvo ao Deus que é o chamado Senhor dos céus. Ele usa essa expressão no texto. O Senhor dos céus, eu temo o Senhor, o Deus do céu. E veja que a palavra temor, irmãos, literalmente é a palavra usada não apenas no sentido de ter medo, não é essa ideia de submeter-se, é a ideia de culto também, mas a ideia de piedade, de fazer o que ele manda. A palavra temor, por exemplo, ela é usada lá no texto de Êxodo, no capítulo 20, depois dos 10 mandamentos, quando a lei é entregue, é dito assim: o Senhor colocou o temor no coração do povo para que o povo não peque contra Deus. Então, o temor é para que ele não peque contra Deus, é para que ele adore a Deus verdadeiramente, para que ele siga a palavra de Deus. E o que está sendo dito é: eu temo ao Senhor, mas eu estou me apartando dele. Eu temo ao Senhor, mas eu estou indo no lado contrário da vontade dele. E ele é o Senhor do céu. Ele é o Senhor do céu, da terra, do mar e da terra seca. Interessante que a palavra terra aqui em hebraico, ela não é a palavra que diz apenas a geografia terrena, não. Ele é um contraste com o mar. Literalmente a palavra hebraica ele é o Senhor do mar e da terra seca, da costa. E eles olham, o que eles estão vendo ali? Estão vendo um homem que diz que está fugindo da presença de Deus. E que Deus é esse? O Deus que é chamado o Senhor de toda a terra, do céu. Veja, eu temo o Senhor do céu. Então ele olha para cima e vê o céu, ele olha para baixo e vê o mar, ele olha para as margens e vê a terra seca. Ele diz: esse Senhor governa tudo. Ele governa o que está acima, ele governa a água, ele governa a margem, ele governa tudo. Ele é o Senhor de toda a terra. Eu não tenho para onde escapar. Para onde eu vou fugir? Se eu tomar asa da alvorada, ele estará. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Para onde eu fugirei da presença do Senhor? Ele é o Senhor. É a esse Deus que eu temo, é esse Deus que eu adoro. A consciência de Jonas é clara: eu sou aquele que foge daquele que não se pode fugir. Eu corro daquele que ninguém pode correr. Eu me ausento daquele que está em todo lugar. Porque é assim o pecado. Adão se escondeu atrás de um arbusto da presença do Deus onipresente, que está em todo lugar. O pecado faz assim com o homem. A culpa dele agora é exposta, é revelada. Ele diz: é você o culpado. Agora ela é manifestada. Ela é manifestada. Ela é exposta. Ela é escancarada. O Senhor vai mostrar qual é a tua culpa e a tua ferida. Você está fugindo desse Deus.
Oh, irmão, jovem, você tem corrido da presença do Senhor, você tem andado longe do caminho do Senhor, e você carrega uma confissão no seu coração, e você sabe em quem você tem crido. O Senhor te achará. Usando a linguagem de número, o teu pecado te achará, te encontrará. O Senhor vai dizer a você, o Senhor vai expor o seu pecado. É tão claro, irmãos, que o temor, e que é por isso que eu resolvi não expor até o final, porque o coração dos marinheiros, ouvindo isso, o coração dele é transformado. Enquanto Jonas é tratado aqui, o Evangelho vai salvar aqueles marinheiros. Por que a angústia deles agora? Porque não faz muito sentido tanta angústia. Veja, irmãos, no verso 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor. Por que tanto medo? Porque ele está fugindo daquele que não se pode fugir. E porque ele não é apenas o Criador, ele é justo, e ele vai executar a sua justiça. Eles ficaram com medo. Eles temeram tanto a Deus, irmãos, que quando tudo foi revelado, e Jonas disse, podem me lançar ao mar que vai resolver tudo. Eles não quiseram lançá-lo ao mar, porque eles ficaram com medo de Deus, de dizer, nós vamos matar esse homem, e ele vai nos matar depois. Veja o verso seguinte, que nós vamos trabalhar domingo que vem, verso 12, no 13, entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Jonas disse, eu sou o culpado, me lance ao mar. E eles não quiseram, eles começaram a remar, para chegar logo à costa. Nós não vamos colocar sobre nós a culpa. Esse homem é um homem de Deus, ele está fugindo de Deus, e Deus está tratando com ele, e nós não queremos carregar essa culpa sobre nós. Mas em que Deus fazia, o mar se agitava ainda mais, para saber o que eles estavam fazendo, era como Jonas se apartando da sua vontade, lancem-no ao mar. O mar, que foi criado por Deus, o Deus que em Gênesis disse que as águas produzissem os seres viventes, é o que governa o mar. É o Criador que lá no Evangelho ordenou que ele pescasse um peixe específico, e lá teria uma moeda, e ele pagaria os impostos com essa moeda. O Deus que conhece a criação e as entranhas da criação. O Deus que conhece o peixe que ele criou, o mar que ele criou, o céu que ele criou. Agora, ele deve ter a sua culpa conquistada. Ela foi revelada. Como ela vai ser sanada? E aí vem o versículo 11 e 12 finalmente. E ele diz assim, então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram, que é isto que fizeste? Perceba o massacre da consciência. O ímpio exortando o justo. Você crê nesse Deus? Você confia nesse Deus que não se pode fugir, e você tenta fugir dele?
e você não o obedece. O que é isso que fizeste? É como Acã. O pecado dele trouxe maldição para toda a nação. É como Jonas, o pecado dele colocou em risco todo o navio. É como um pai de família que com seu pecado coloca em risco toda a sua casa. É como um filho que com seu pecado coloca em risco toda a sua família. É como um membro da igreja que com seu pecado contamina toda a igreja do Senhor. Com a sua iniquidade, ele faz mal a todo o rebanho de Cristo. Com a sua impureza, com a sua vida de prostituição, com pornografias, com imoralidade, com vida íntima antes do casamento, com adultério. Você contamina toda a casa de Deus. Não é à toa que Paulo disse: tirai esse homem do vosso meio. Tirai do vosso meio. O que é isto que fizeste? Como você pode fugir de Deus? Então perguntaram a ele no verso 11: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu sei de quem é a culpa. Eu sei o que fiz. Eu sei o mal que eu tenho feito. Não tinha jeito. A calmaria do início da fuga de Jonas não era representada pelo mar que se revoltava cada vez mais até que ele fosse lançado ao mar. O Senhor deixava claro aos marinheiros, o Senhor não deixou a chance para eles acreditarem que a providência de Deus ali estava dizendo o contrário daquilo que eles estavam ouvindo e vendo. Então, o mar se acalmando, então não precisa mais jogá-lo no mar. Então o Senhor diz, o texto diz, o mar cada vez mais se agitava. O mar cada vez, então não havia dúvida que precisava haver uma solução ali. Porque quando Deus age assim, irmãos, é claro que a gente tem de agir. Mas quantas vezes há uma calmaria no meio da iniquidade, há uma calmaria no meio do pecado, e nós então pensamos, porque está tudo bem, está tudo tranquilo, nós estamos em paz, nós estamos vivendo muito bem, então eu vou continuar no pecado. Então repentinamente vem a destruição, e você se assusta dizendo: meu Deus, eu sabia que ia terminar assim, eu sabia que era minha culpa. Eu sei que eu estava vivendo assim, eu sei que eu precisava ter mudado, mas eu vivi numa tranquilidade, estava indo muito bem, tudo dando certo, as coisas caminhando bem, eu estava vivendo uma vida escondida, ninguém sabia, ninguém tinha conhecimento, estava tudo em paz. Até que repentinamente vem o juízo de Deus.
você vai dizer como Jonas: eu sei que a culpa é minha. Eu sei que é o meu pecado. Eu sei que eu preciso mudar. Jonas perdeu a força para pregar o Evangelho, mas os seus atos são como a obra da redenção. É por isso que o Antigo Testamento só pode tipificar Cristo, porque só Cristo vai ser lançado ao mar sem nunca ter desobedecido ao Pai e nunca ter fugido da presença dEle, e vai acalmar a tempestade da nossa alma. Ele veio ao mundo sabendo que ia ser lançado ao mar, ia ser engolido pelo peixe, passaria 3 dias no fundo do mar e ao terceiro dia sairia. Ele é aquele único que sabia disso e não rejeitou a vontade de Deus. Jonas foi lançado ao mar porque foi desobediente a Deus. Há um missionário que fez uma viagem com um navio para Roma, lá em Atos capítulo 27. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, por favor. Veja a diferença, irmãos. Atos capítulo 27. Verso 9 em diante. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava aos Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Havia um profeta que estava indo pregar o Evangelho em Roma, e ele pega o navio e diz: nós vamos perder carga, nós vamos perder bens nessa viagem. É perigosa essa viagem. Mas ninguém ouviu o que ele dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver o que podiam chegar, se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Veja, a providência mostrou ali uma suavidade. Eles disseram: então nós vamos aqui levantar a âncora e vamos aqui pela costa devagarinho, nós vamos chegar lá. Eles não ouviram o que Paulo afirmou. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar, Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio, começavam a jogar fora as coisas. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo tudo estado muito tempo, todos sem comer há muito tempo, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo,
porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus te entregou nas mãos os marinheiros. Portanto, senhores, de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Você percebe quando você obedece a Deus, a providência, ela é tua serva. Quando você desobedece a Deus, a providência é tua mestra. Ela vai te ensinar, ela vai te humilhar. Mas quando você está fazendo o que Deus manda, o vento, a tempestade, é tua serva, ela está te conduzindo, ela está te levando, e você está por cima, dizendo: é o Senhor que tem nos conduzido até aqui. Essa tempestade, esse vento, o medo, a morte, a fome, tudo isso é do Senhor, e Ele vai nos levar, porque eu preciso chegar em Roma, eu tenho que chegar a César para proclamar o Evangelho. Sem obediência não há certeza de salvação, porque a certeza de salvação, ela é manifestada quando nós vivemos segundo aquilo que cremos. Não basta crer, dizer: eu creio nesse Deus e eu vivo fugindo dele. Me jogue ao mar. A culpa foi perseguida pelo Senhor e revelada ao coração de Jonas, e depois conquistada. Eu sei que eu sou o culpado. Eu sei que eu sou o culpado. Irmãos em Cristo, irmãos amados, o nosso capitão, o chefe dos marinheiros, aquele que também é maior do que Jonas, como disse o próprio Cristo, está aqui aquele que é maior do que Jonas. Ele veio acalmar a tempestade da nossa culpa. Ele veio perdoar a nossa iniquidade. E ele nunca cometeu pecado. E foi lançado do navio. E se fez bonança. E se fez paz. E o mar se acalmou. Esse missionário é quem prega a igreja todo domingo, Jesus Cristo, dizendo: paz seja convosco. Perdoado está o teu pecado. Aquieta a tua alma. Confessa o teu pecado. E a paz reinará no seu coração. Ouça a voz desse pastor e desse poderoso missionário que está sentado no seu trono e pelo Espírito fala por meio da pregação da sua palavra. Hoje, se você ouviu a sua voz, não endureça o seu coração. Vamos curvar nossa cabeça em oração diante do Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, bendito Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz nessa manhã e sermos desafiados a uma vida santa e reta diante dos teus olhos. Ó Deus, traga-nos de volta, mostra-nos a nossa culpa, o nosso pecado, trata conosco, restaura a nossa sorte, alivia, ó Deus, o peso da nossa alma e
traz santidade de vida no meio da igreja, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.